mais um episódio de Protagonistas Podcast. Hoje vamos falar sobre química, coragem e, é claro, empreendedorismo feminino. E eu não sei por qual canal você está nos vendo ou nos ouvindo, mas sempre bom reforçar que estamos presentes no YouTube, no Spotify com vídeo e toda quarta-feira, 12:01, tem episódio novo no ar. É isso aí. A entrevistada desse episódio pegou o limão da família, fez uma limonada e uma caipirinha. A nossa protagonista de hoje é Vanessa Gotardo! Bem-vinda, Obrigada, Vanessa! meninas, prazer. Seja muito bem-vinda. A gente tá super animada com a sua história, Vanessa. Mas antes da gente falar sobre o seu momento atual e o passo muito corajoso de vender a empresa, queria saber como que foi o início da sua carreira. Por que você escolheu a administração? Gente, na verdade, foi assim, por livre e espontânea imposição. Meu sonho sempre foi fazer jornalismo. Mentira. E aí, meu pai falou, imagina, você vai passar fome, que você vai fazer jornalismo e tal. E aí, naquela época, não sei se vocês lembram que tinha aquele guia da Abril. De profissões, Exato. O guia do estudante. Guia do estudante. E aí, eu vi lá jornalismo, aí falava lá, tipo, 5 estrelas, Universidade Federal de Santa Catarina. Eu falei, pra lá que eu vou. Na hora do vamos ver, meu pai falou, você não vai. Eu falei, vou. Na hora de preencher, pipoquei. Coloquei administração, falei, ele não vai ter como não deixar eu ir. E aí fui, passei, ele falou, você não vai fazer jornalismo? Eu falei, não, pai, eu passei em administração. Aí ele, então vai. Fui de malicuia, fiz administração. Num primeiro momento, não me identifiquei, odiei. Olhava assim, falava, gente, vocês estão gostando disso aqui? Tipo, né? Enfim, terminei e aí ele, chega, não é mais turismo, no dia 1, você vai começar na Gota Química. Senta aqui do meu lado, eu vou te ensinar tudo que eu sei. Mas você chegou a acabar a faculdade? Acabei, você me ficou formei, 4 anos fiquei morando 4 anos fora, em Floripa. muita contragosto. Exato, né? Um lugar péssimo. Mas tava em Floripa, né? Poxa, E aí, pai, você tá chateado? Eu não tô, né? E aí, fui. Quando eu sentei, ele falou, agora você precisa de uma pessoa de confiança em finanças, porque eu não tenho, tal. Mas, vamos lá, explica para os nossos protagonistas o que é a Gota Química. Tá. Vamos dar um passo atrás, então. A Gota, como até falei antes pra vocês, ela é uma distribuidora e importadora de produtos químicos. Então, o que a gente faz? A gente importa a matéria-prima e a gente coloca... Sabe aqueles caminhões tanque? A gente coloca no nosso tanque e aí a gente fraciona naquelas bombonas azuis. E aí a gente entrega pro cliente. Que tipo de produto químico é esse? E aí a gente foca bastante em farmacêutica, alimentícia... Tudo que é indústria de base, saneante, produto de limpeza, matéria-prima de base para essas empresas. Então, assim, não é nada que vá no produto final, mas é usado para tratamento de água, tratamento de esgoto. Antes das empresas, por exemplo, descartarem a água Pfizer, aqui, por exemplo, aqui em Guarulhos. Antes dela descartar a água no esgoto, ela precisa tratar. Então, ela vai lá, compra um mix de produto químico, trata a água e descarta. Então, a gente consegue atender, assim, uma gama enorme de indústrias de base, porque, né, produto químico vai em tudo. Então, automobilística, indústria de cosmético, enfim, tudo vai produto químico. E esse é o nosso nicho. E a empresa existe há quantos anos? É a empresa da sua família? É da minha família. Meu pai fundou em 1980, né, meu pai é químico de formação, e aí ele trabalhava na Solvay, que é uma multinacional alemã, e aí com seus 40 e poucos anos, ele... com uma bela carreira, foi cortado e falou, gente, o que eu vou fazer? Não sabia fazer outra coisa, falou, bom, vou vender produto químico. E aí, num primeiro momento, ele alugou um galpão no Parque Novo Mundo. E aí, ele tinha um terreno aqui que ele queria fazer um motel, porque, eu não sei se vocês conhecem a Gota, mas ela é na beira da Dutra. Pra quem não sabe onde a gente tá, é na rodovia Presidente Dutra. A gente tá em Guarulhos. Saindo de São Paulo, linha da Dutra, estilo Rio de Janeiro, Rio, sempre. Primeira parada, cidade de Guarulhos, e a Dutra é como se fosse uma marginal da cidade de Guarulhos. Exato. É a via principal da cidade. E aí, assim, tá num ponto super estratégico para escoar a matéria-prima. Então, a gente vai para o Rio de Janeiro, vai para qualquer lugar, pega as principais vias. Ali é um polo, né, industrial, tem um monte de transportadoras. Então, ele falou, acho que eu vou construir um galpão e fazer o que eu sei fazer. Desistiu de viver do amor alheio. Desistiu, né? Entendi. E, não, a imagem é muito engraçada, depois eu mostro pra vocês. Não tinha nada, tipo, só tinha a Dutra, não tinha nem Ayrton Senna, era terra. Então, assim, é muito legal, a gente tem várias imagens aéreas, assim. E aí ele começou, deu super certo, né? Tinha um caminhão, um motorista e deu super certo.
E ele sempre teve essa dificuldade da sucessão, né? Nós somos em 4 irmãos, eu sou a caçula, a única menina. E, assim, vocês sabem, adolescente, né? Eles eram totalmente... Os seus irmãos. Os meus irmãos. E você é a caçula. Eu sou a caçula. E aí, na cabeça dele, meu pai, né? Tipo, você imagina, baby boomer, né? Homem, com 3 filhos homens. Ele jamais pensou, vou passar a empresa pra minha filha mulher caçula. Na cabeça dele, eu vou passar pros meus filhos. Só que meus irmãos, gente, era assim, batia carro. Aquela coisa. Playboy. Pior que não era playboy, porque ele sempre foi muito linha dura. Mas assim... Todo mundo tinha que trabalhar ou Todo mundo tinha que trabalhar. Mas assim, eles não tinham um pingo de juízo. Irresponsáveis Irresponsáveis. Aí acho que ele olhou e pensou assim, bom, acho que a única que tem juízo aqui é ela. Vai ser nela que eu vou apostar minhas fichas. Quando eu voltei... Só um parênteses. Seus irmãos também estudaram administração? Ele também fez essa pressão? Ou não? Médio. Um fez publicidade, o outro fez sociologia. Ah, não é justo. Se o seu Exato. irmão fez publicidade, você poderia ter feito jornalismo, porque o primeiro ano, inclusive, é praticamente igual. Exato, pois é. Mas enfim, e aí, nesse dia, eles já trabalhavam lá, meus irmãos já trabalhavam lá. E aí, nesse dia, ele falou, não, eu preciso de uma pessoa em finanças. Vem aqui, senta do meu lado, que eu vou te ensinar tudo que eu sei. Passou, sei lá, uma semana... Ele foi internado na UTI porque ele precisava fazer um transplante de fígado. Cara, fígado embaçado, hein? E aí as pessoas olharam pra minha cara e falaram assim, Vanessa, e agora? Eu falei, gente, sei lá, acabei de chegar. Mas ele já tava, já sabia, já tava num processo ali. Já tava numa fila, mas assim, ele tava bem, não tava debilitado. Tá bom. E aí ele ficou debilitado assim, meio que da noite pro dia. E aí eu falei, gente, o que eu vou fazer aqui? E aí as pessoas, né, falaram, bom, naturalmente, na linha de sucessão, você precisa... E aí arregacei as mangas. E não deu problema com seus irmãos, não, que trabalhavam lá? Não, ou eles não quiseram segurar o B.O.? Assim, foi muito legal, porque a gente acabou se respeitando muito e ficando em áreas muito diferentes. E aí, né, a gente se juntou, falou, tá, o que a gente faz? Cada um meio que foi para uma área, então eu tenho um irmão que foi pro comercial, um que foi para qualidade e o outro produção. E eu fiquei no administrativo. Então a gente se dividiu muito bem e ninguém atropelou ninguém. Ninguém atropelou ninguém. Claro que assim, decisões importantes a gente sentava e tinha um consenso, mas assim, ninguém mexia no meu departamento. Se eu tinha que tomar uma decisão, a última palavra era minha. E eles respeitavam muito, eles sabiam que era a vontade do meu pai que eu fosse a sucessora, então eles respeitavam muito. Acho que eles até não queriam esse fardo, né? Porque é uma responsabilidade grande. E aí meu pai ficou ali Cara, isso foi 2011, eu acho que ele ficou uns 2, 3 anos entre indas e vindas de UTI. Vinha trabalhar e voltava pro hospital. Então ele passou o bastão mesmo. E o que você fez nesse primeiro momento para não surtar? Você contou, tá, com a ajuda dos seus irmãos, mas estava ali numa empresa nova para entender os processos ainda, era tudo muito recente. Sim. Trocar o pneu com o carro andando, né? Na real, eu meio que comecei a botar a mão na massa mesmo. Eu sentei ali como uma assistente, eu lançava a nota, eu pagava boleto, eu carregava vale transporte, eu, sim, fazia o que uma assistente administrativa fazia. Tá. E assim, até fiquei bem decepcionada, porque eu falava, ai gente, minhas amigas assim, estão em cargos super legais, em multinacionais, são trainees, porque eu tinha acabado de me formar, né? Eu falei, eu tô aqui, né, claro, sem desmerecer o trabalho de ninguém, me falava, mas eu tô aqui carregando vale transporte. Sentia que o meu potencial tava sendo desmerecido, enfim. E aí, só que isso fez com que eu aprendesse muito da empresa, né? Colar canhoto, fazer pedido, ordem de compra, falar com o fornecedor na China, enfim, tudo. Eu acabei rodando a empresa inteira e isso me deu uma certa bagagem. Então, assim, eu não sentava lá numa salinha de tomar decisão, eu sentava numa baia e eu fazia o trabalho junto com todo mundo. Então, aprendi a mexer no software, virei a gestora do software, e aí fui indo. Quando meu pai voltou, ele quis voltar a dar as ordens. E aí ele falou, opa! Não, calma. Antes da gente chegar no retorno do seu pai. Como que foi você passar pelo processo de construção de autoridade? Junto com a equipe, porque você falou, né? O seu pai, um baby boomer, um homem que acreditava que ia passar o negócio para os filhos homens. A equipe sempre reflete o líder, né? Sim. E aí as pessoas, Qual é o nome do seu pai? Claudinei.
seu Claudinei tá hospitalizado, vai ficar essa menina queimada de sol, acabou de chegar de Florianópolis aqui, vai mandar na gente? Imagina que o cliente ligava e falava assim, pô, eu Claudinei, olha, agora é comigo, o que você precisa, fornecedor, mas vou entregar essa matéria-prima pra essa garota, ela sabe o que ela vai fazer com isso? Como que foi esse processo de construção de autoridade mesmo, para o seu dia a dia ser minimamente viável? Gente, eu acho que, assim, as pessoas, elas foram na tentativa e erro. Assim, foi muito engraçado, porque num primeiro momento elas iam pro meu irmão, né? Ah, o que a gente faz? Eles falavam, fala com a minha irmã. É a Vanessa que resolve, é a Vanessa que faz. O advogado é a Vanessa que tem um contato, o contador não, é com a Vanessa. E aí as pessoas começaram a perceber que não tava dando pra elas fazerem esse caminho. Que elas tinham que passar por mim. E assim, eu acho que vocês também já passaram muito por isso, do tipo, você tá numa reunião com vários homens, eles não dirigem a palavra a você, eles dirigem a palavra a outro homem primeiro. Exatamente. Até eles entenderem que eles tinham que dirigir a palavra a mim. E assim, durante o processo de M&A, que a gente vai falar lá na frente, eu passei muito por isso. Assim, até as pessoas entenderem que, tipo, ok, a tomada de decisão tá aqui na mão dela, é complicado. Mas, assim, pra mim era um exercício de paciência, né? Eu não tinha muito como impor essa autoridade. Foi acontecendo com o tempo mesmo. Só ignorar os errantes, Só né? ignorar, exato. Que é um método que funciona Exato. também, né? Ah, você não queria falar comigo? Que coincidência! Agora eu não quero falar com Mas você. assim, ó, aconteceu que meu pai voltou e eu trabalhei com ele por muito tempo. Então, quando ele voltou e ele me colocava como braço direito, ele me colocava nas reuniões, ele me apresentava para os fornecedores, as pessoas já sabiam. Então, quando ele faleceu e eu realmente fiquei no lugar dele, as pessoas já sabiam quem era a Vanessa e que a autoridade era minha. Então, assim, graças a Deus eu tive um período de construção disso, maior, Mas né? como foi nessa etapa que você ia contar pra gente, que ele voltou, depois do afastamento, que ele voltou e quis assumir tudo de Cara, novo? ele voltou e fez, peraí, né? Tipo, esse bastão é meu, muito obrigada, mas agora eu tô de volta. E aí foi muito difícil, foi super frustrante. Porque era tipo, tudo bem, agora senta lá no seu lugar, continua aqui pagando os boletos que eu vou tomar as decisões. E aí a gente falava, pai, mas olha, na faculdade eu vi isso. Filha, quando você nasceu eu já fazia isso, senta lá. Dá pra você falar um pouquinho mais alto? Claro, desculpa. E aí eu escutava muito isso, tipo, quando você nasceu, eu já fazia assim. Né? E, assim, ele era uma pessoa muito difícil, né? Então, eu... Ai, assim, Tipo, senta lá, vai. gente, saí chorando, assim, 1000 vezes. 1000 vezes. Terapia, assim, falava, não aguento mais, eu vou sair, eu não posso continuar lá. Só que eu sabia que pra ele era algo muito pessoal, né? Então eu falei, se eu romper com a Gota Química, eu vou estar rompendo com meu pai enquanto família, não era nem enquanto profissional, ele não sabia separar as coisas. Então eu aguentei ele firme, Não, é porque... complicado, porque ele te escolhe pra ser a sucessora e fica te esculhambando. Homem tem mania de dar uns sinais trocados, né? É complicado. Gente, tive um burnout, fiquei afastada 15 dias. Mentira. Mas quais Sério? foram os seus Não. sinais de burnout? Nessa época, não, surtei, taquicardia, fui pro hospital, Você falei, deu uns gente, gritos? tô infartando, total, falei, gente, eu vou morrer, falta de ar. E aí ele não entendia que o problema era ele, né? E aí eu tive, né, foi super legal, porque depois eu escrevi uma carta e falei tudo, e ele falou, poxa filha, eu nunca imaginei, eu te pressionava assim porque eu queria que você fosse forte como eu. E hoje eu sei que, putz, aos trancos e barrancos ele me preparou mesmo, porque assim, calejou num nível que, cara, Nada me difícil abala, me calma. abalar. Nada me abala. Calma, no Difícil me abalar. fundo, ele te esculhambava pra ver se você esculhambava de volta, pra ver se tava na altura dele. Provavelmente, tipo assim, ó, você não vai engolir sapo de ninguém. Provavelmente. Funcionou, Provavelmente, porque assim, provavelmente. cara, calejou num nível que eu falo, não, gente, precisa de mais pra me tirar do sério. Me tirar do sério vai precisar se esforçar um pouquinho mais, né? Exato. Bom, Muito e quer fazer o break, amiga? Não, se você chegou aqui até agora, se inscreve no nosso canal. Se você não conhece o Protagonistas, o primeiro caminho é se inscrever ou seguir a gente no Spotify. Depois vai conferir o nosso Instagram, que é Protagonistas Podcast. Lá Ponto tem os podcast. cortes, .podcast, os cortes dos melhores episódios. Então dá uma olhada lá, com alguma história você vai se identificar e segue a gente, que a gente é muito legal e tem muita história incrível por aqui. Pois é, né? Eu ia falar, a gente é legal, a gente é bonita, a gente é carismática. Mil motivos pra você seguir a gente. E deixa eu te perguntar uma coisa. Durante o período da... Aí você fica trabalhando com seu pai, acho que de 2013 até a pandemia. Até a pandemia, isso. E ele tratando o problema de saúde dele. Isso. Então ele ia e voltava, Sim. imagino, né? E aí vem a pandemia, quando muita gente ou se enrolou ou quebrou, e vocês triplicam o faturamento.
Qual foi a receita desse crescimento, assim, extraordinário naquele ponto? Cara, nesse momento, no primeiro momento, né, em 2020, que a pandemia, né, tinha acabado de estourar, meu pai era ainda vivo. Ele faleceu no começo de 21, bem ali no comecinho de 21. Só que ele já estava afastado, porque ele, né, Não podia estar imunocomprometido, então ele já ia muito pouco. E nessa época a gente contratou, né, um pouquinho antes, a gente contratou uma consultoria para fazer um conselho de gestão, um acordo de sócios e tudo mais. E aí, né, os consultores falavam pra gente, vocês têm que ter paciência, vocês têm que entender que vocês são tipo o primeiro-ministro e ele é a Rainha Elizabeth. Ele vai dar ordem e vocês, né, no dia a dia fazem outra coisa. Porque assim, ele tava um pouco senil, ele já tava dando ordens que, sabe, coisas que não podiam acontecer. E eu falava, gente, o que eu vou fazer? Tipo, por exemplo, a gente trabalha com produto químico, tem produtos que são incompatíveis. Eu não posso colocar um ácido e uma base juntas, porque se o caminhão bater, vai dar ruim. E aí ele falava, não, mas o frete é pro mesmo lugar, imagina, leva, ninguém vai ver. Coisa assim que ele nunca fez em 45 anos de empresa. Ele nunca faria, né? Nunca faria. E aí as pessoas me ligavam e falavam, Vanessa, o que a gente faz? Eu falava, gente, troca tudo, vamos mandar separado. Se der ruim, pode falar que fui eu. Então, assim, eu tava vivendo num limite de, gente, o que eu faço? Compramos um caminhão, né? Produto químico tem várias licenças que você precisa, Exército, Federal, não sei o quê. Ele falava, não, manda no caminhão sem licença. Eu falava, mas pai, se a gente for parar... Aí eu falava, gente, dá um jeito, bota em outro caminhão e tal, e vamos. Então, assim, e aí eu lembro da consultoria falando, gente, Rainha Elizabeth, primeiro-ministra. Não, é que quando a Rainha Elizabeth nasceu, o esquema já não era esse, já Exato, tinha quase um século. exato. Porque ou a família dela se submetia ao parlamento, ou não teria a Exato. família dela, né? Eles Exato. fizeram esse acordo em algum momento, né? Então, era isso que a gente fazia. Vocês tinham 2 trabalhos, então, né? Total. Aí, imagina a sua equipe, todo mundo doido. Total. Gente, total. Era, assim, muito difícil. Mas eu batia no peito e falava, gente, se der ruim, a culpa é da Vanessa. Graças a Deus, nunca aconteceu. Então... Aí veio a pandemia. E aí veio a pandemia. Daí, quando ele já estava afastado, a gente já estava muito mais próximo, assim, das negociações com os fornecedores, as importações. Ele faleceu. Eu lembro da consultoria chegar pra gente falar assim, gente, até agora era treino, agora é jogo. Sabe, tudo aquilo que a gente planejou, de conselho, de como seria a sucessão, de como a gente passaria as coisas, de como seria o acordo de sócios, então, agora tá valendo. Agora é play. Agora é play. E aí, graças a Deus, a gente já estava muito preparado para isso, porque a gente vinha ali ensaiando há 1, 2 anos de como seria e rascunhando tudo. E, então, a gente já tinha desenhado um modelo de conselho, né? Que nós éramos em 4 irmãos, mais um consultor, que era ali um voto de Minerva. Então, uma vez por mês, a gente apresentava os resultados, deliberava as decisões, viam quais eram os problemas. E todo mundo se respeitava muito nesse sentido. E aí, eu lembro né? Como eu falei, eu tinha um irmão no comercial, que é Claudinei também. Mas você não falou do lúpulo, você vai Vou falar do falar lúpulo. agora. Então tá bom. Meu irmão, que é o Júnior, ele era do comercial. E aí ele olhava pra mim e falava assim, a gente trabalha com commodity. Você imagina os portos fechados na China, né? As pessoas precisavam continuar comendo, precisavam continuar produzindo medicamento. A gente tinha um insumo e a gente tinha um estoque alto. Meu irmão falava assim, Vã, ontem o produto custava R$5 o quilo, agora tá 70, o que eu faço? Eu falava, vende. Aí ele falava, mas tem certeza? Eu falava, com certeza. Ele, então tá bom, então eu vou vender. Então assim, a gente começou a vender, todo mundo desesperado. Claro, era uma coisa spot? Era, da oportunidade, mas a gente foi embora. Cara, eu não vou ficar ensaiando. Tipo assim, eu vou segurar o meu estoque aqui porque o preço vai subir mais e aí eu vou vender melhor. Eu falava, não, manda bala, a gente importa mais. Não, mas já tava 10 vezes Já mais. tava 10 vezes A mais. ganância das pessoas chega a níveis... Exato. Nossa, do nada você vai ganhar 10 vezes mais. E a gente falava... não, vou esperar ganhar 20 vezes mais. Então, assim, e meu pai já tinha uma política mais conservadora. Ele priorizava muito a margem em detrimento do volume. Então, ele falava, eu não vou fazer essa venda, meu preço é esse aqui. Se o cara não quer pagar, meu estoque tá pago, deixa aqui, uma hora eu vendo. E aí, meu irmão falava assim, o que você acha da gente baixar um pouquinho o preço, né, a margem e girar o volume? Então já era uma conversa que vocês tinham antes por conta de estoques altos. Por conta de estoques altos. Eu falava, cara, vamos girar. E aí começou a girar, e aí começou a entrar, e a gente comprava de novo. E ele falava, meu Deus, mas a gente já girou 3 vezes o estoque esse mês. Eu falava, bora comprar mais. Aí ele, mas e o pagamento? Tem que ser à vista. Eu falava, vamos embora. Segura na mão de Deus e vai. E aí, assim... A gente acabou tendo essa política um pouco mais agressiva num momento de falta que, assim, cruzou e deu bom. Mas vocês souberam tomar decisões rápidas. A gente soube tomar decisões rápidas, mas era assim,
A gente tinha uma salinha de reunião e ele falava, sobe no quarto andar, preciso falar com você. A gente sentava e War falava, Room, né? e agora? War Room, total. E agora? Eu falava, cara, vende. Tipo, teve um dia da gente vender numa nota fiscal o nosso faturamento do mês. Dá um frio na barriga, né? Não, e aí ele, né, e era uma venda à vista. E aí ele falava assim pra mim, vê se caiu na conta. Eu, meu Deus, entrou. Era uma coisa assim, de todos os dias, a gente não dormia. Era uma ansiedade muito grande, né? E aí sim, esse papel passou pra mim, né? Essa responsabilidade passou pra mim, de fato. Então, foi ali mais ou menos em 21 que a gente viu o negócio se desenrolar. E aí, eu pensei, poxa, será que a gente vai ficar nesse negócio pra sempre? Será que ele é um negócio que consegue se perpetuar? Você falou que vocês ficaram aí durante 2 anos nesse processo de consultoria, né? Foi você quem teve a iniciativa de trazer essa consultoria? Sim. Né? Porque você fala, na nossa pré-entrevista, você comenta que depois do falecimento do seu pai, quando você assumiu de vez a empresa, você quis tirar o ar familiar. Isso. Mas vocês já vinham, então, de certa Sim. forma, nesse processo. Sim. É porque ele era muito difícil de aceitar opinião de outras pessoas, principalmente pessoas mais novas, né? Então eu falei, bom, né? Quem sabe um consultor? Quem sabe... O quê? Um conselho de anciões Exato. também? Pelo amor de Deus. Tipo, quem sabe, né? Se ele ouvir... E aí tinha essa consultoria, que já tinha prestado consultoria para uma outra empresa do mercado, que ele super admirava. Daí eu falei, pai, essa empresa prestou consultoria pra Aí ele, nossa, se prestou, então deve ser ótima. Vamos conversar com eles. Só que ele não entendia que o fato dele fazer ali a sucessão era ele de fato passar, e o maior medo dele era esse, mas como é que eu vou passar isso pra vocês, né? Eu vou ficar inútil, ninguém vai mais me ouvir. E aí a gente contratou os caras, a gente já foi desenhando o modelo de sucessão, então quando ele faleceu de fato, assim, foi muito mais tranquilo, porque já estava tudo encaminhado. E aí a gente só começou a agir de fato. Essa preocupação que vocês tinham medo de começar um criar problema pro outro, igual seu pai criava problema pra vocês? Com certeza. Entendi. Com certeza. Porque o que a gente ouvia muito no mercado era isso. Tal empresa quebrou porque a nora começou a querer dar pitaco. Porque teve não sei quantos filhos e aí começou a comprar um monte de carro caro. Porque é isso que a gente vê acontecendo. A pessoa pensa, tipo, em enriquecer na pessoa física e a jurídica que se lasca. Meio que assim, uma pessoa vai lá e constrói tudo. E depois vem os exato. sucessores, desfrutam e os últimos Exato. acabam. Não, eu acho que a gente tem, aqui em São Paulo, a gente é muito impactado pelo exemplo dos Matarazzo, né? Exato. Teve um cara que saiu do nada, era o homem mais rico do Brasil, não sei quantas indústrias, tem um bairro na Barra Funda, que todo lugar que você vai é Matarazzo, Matarazzo, Matarazzo. E aí, a primeira geração multimilionária, a segunda rica, a outras pessoas bem de vida que vivem em imóveis da família, não precisam trabalhar. Exato. Mas, tipo assim, mas sabe o que eu acho? As pessoas, geralmente quando a gente tem essa conversa, elas falam sobre, não deu valor porque não soube construir. A Vanessa traz pra gente um outro lado, de um líder com medo de ficar obsoleto, criando problema pra todo mundo que tava ali ao redor dele, entendeu? Porque, tipo assim, enquanto eu ficar aqui criando problema, alguém vai ter que dar a solução. A solução sou eu. Sim. Faz algum sentido? Sim, total. Porque às vezes você fica assim, tipo, então tá bom, pai, a empresa é sua, fica pra você. Eu nem queria mesmo. Exato. Eu queria outra coisa, foi você que me trouxe pra cá. E aí, às vezes a pessoa te fala, então, ó, tô lavando minhas mãos, fica com seus funcionários aí, e aí, a hora que acontece o momento da sucessão, que fatalmente, né, como diria minha avó, é a única coisa certa Exato. na vida é a morte. Então, assim, fico pensando também, como que você enxerga o seu legado? Você quer mesmo que a empresa desapareça a hora que você desaparecer? São muitas questões, assim, você tem que se despedir de um ego, assim, é complicado, né? E baby boomers não fazem terapia, né? Não. Gente, assim, e é exatamente isso. Eu acho que o senso de pertencimento dele era total àquela empresa. Sim. Era uma filha mais velha, assim, ela era mais velha que a gente. Então, eu entendo, era um apego muito forte. Tanto que, assim, em testamento ele deixou uma cláusula de inalienabilidade. Ou seja, você não pode vender. E como você A gente teve que entrar com uma liminar pra poder derrubar. Jesus, O apego era tão grande, Na verdade, assim, eu até entendo. Eu acho que ele tava querendo proteger. Pensando assim, eu construí algo que é só eles sentarem ali, né? Eles sentarem ali que já tá rodando e eles vão ter uma renda e não precisam se preocupar. Do que, putz, eles vão vender e eles vão gastar o dinheiro. Eu acho que era mais nesse sentido, tipo, talvez um pouco pessimista, sabe?
Então ele Que quis, vocês eram todos uns descabeçados. achou que a gente era tudo Tá descabeçado. É engraçado pais que querem criar filhos fortes, mas nunca acham que eles estão prontos pra briga, né? Exato. É raro, mas acontece sempre. Exato. E Vanessa, e a hora que você colocou essa consultoria pra dentro, que eles viraram e falaram assim, agora é jogo, né? Você já tava passando por um momento muito complicado da perda do seu pai. Então, seus sócios são seus irmãos, todo mundo emocionalmente Sim. abalado. Como que foi tocar esse processo que deve ter mexido com posições que eram de pessoas que trabalhavam com seu pai, que tinham um jeito de trabalhar, e vem alguém de fora e fala, olha, o processo certo já não é bem esse, tem um conselho, geralmente quando você tem um board assim, você tem que entregar mais dados, mais relatórios, as pessoas se sentem pressionadas. Então você tava num momento complicado, e agora é jogo, agora é valendo, agora o barco vai andar. Como que você se blindou emocionalmente, assim? Foi um baque parecido com aquele do começo? Tô aqui há 2 dias com meu pai, putz, ele foi internado, eu não sei nem onde desligar a luz. O que foi mais pesado? Momentos totalmente distintos. Foram momentos distintos, mas assim, com certeza ali foi muito pior, porque nesse segundo momento eu já tava muito no game, assim, eu já fazia aquilo, então pra mim era muito tranquilo. E a forma que eu me blindei de tudo isso, de como você falou, eu trouxe as pessoas pra decisão. Então, meu pai, ele era muito unilateral. Então, ele tomava a decisão, ele não queria saber a opinião de ninguém, e era pronto, acabou. A gente criou uma reunião ali semanal, em que eu trazia os líderes das áreas. E aí, por exemplo, eu tive um problema de qualidade. Sei lá, o ácido chegou no cliente tal e ele colocou o ouro lá no banho e o ouro ficou azul. Como que a gente vai rastrear isso aqui? A gente ia lá com o envasador, o cara falava, olha, porque pra mim esse bico não tá legal, porque tal... Pra mim seria melhor se fosse de outra forma. Ninguém nunca parou pra escutar o cara. Como que a gente ia corrigir o problema? Né? Toda hora vinha errado por isso. Então a gente começou a escutar. Mas não era só o gerente. Então chama os lavadores de bombona. Tá tendo alguma contaminação? O que a gente pode fazer? De repente a gente pode descontaminar as embalagens com água quente. Putz, como que a gente faz isso? Vamos fazer um benchmarking numa empresa que faz isso? Tem que colocar uma caldeira. Putz, mas se eu colocar uma caldeira aqui vai me dar periculosidade, não posso. E se a gente... Então, assim, trazer as pessoas pra solução. Porque eu não sou dona da verdade, eu não tô lá na operação Você pra é da química saber. também. E eu não sou química. Então, as pessoas entenderam muito isso e eu acho que elas ficaram muito gratas, né, de ouvir. E aí eu acho que elas começaram a me respeitar enquanto líder. Tipo, ela não é só uma menina que tá aqui no lugar dela, ela tá ouvindo o que a gente tem pra falar. E foi muito legal, porque assim, a gente melhorou em termos de qualidade anos-luz. Aí você teve outro salto. Outro salto. Aí, foi como eu falei pra vocês, a gente colocou o SAP, que foi assim... O que é isso? Explica pras pessoas. É um sistema, né, um ERP, um sistema de gestão que integra desde a venda até a emissão da nota, o carregamento, bate código de barras, coloca no caminhão, entrega para o cliente, faz o rastreio de tudo isso, dá baixa no estoque, enfim, o processo completo e cruzado ponto a ponto. Então, assim, hoje se você vende uma determinada embalagem, o operador de empilhadeira sabe que ele tem que ir na A1, igual uma batalha naval, que ele tem que pegar aquele lote para colocar no caminhão. Se der uma contaminação, a gente sabe que foi daquele lote. A gente liga pro fornecedor, onde quer que seja, e fala, eu tive um problema nesse lote que tá nesse cliente. Então, assim, essa rastreabilidade não existia, todo esse sistema não existia e foi construído junto com as pessoas, né? Ouvindo as dificuldades que elas tinham. Então, isso foi muito bacana. Legal. E aí, assim, eu acho que o respeito foi construído através daí. E aí a gente foi montando o time. Eu falava, tá bom, mas e aí? Não, eu preciso de mais 2 operadores, porque pra mim, a hora que eu paro, eu atraso a outra transportadora que tá lá. Então tá bom, eu vou trazer as pessoas, o RH vai entrevistar, mas a última palavra vai ser sua. Porque era muito fácil falar, eu não gosto de trabalhar com fulano. Porque o fulano, não sei... Então tá bom, então vamos escolher alguém pra você trabalhar. E é muito legal deixar as pessoas fazerem parte disso, porque aí elas realmente, né, cuidam pra que aquilo dê certo. As pessoas apoiam aquilo que elas ajudam a criar, elas né? apoiam. Isso é muito poderoso. Elas apoiam e aí existe essa divisão de responsabilidade também, né? Porque é isso, Sim. uma coisa quando, mas foi fulano que contratou, contratou errado. E outra coisa quando Já tá foi por fora, né? na sua Exatamente. responsabilidade, né? Que você sabe que em algum momento pode cair pra você também. Exatamente. Você não vai poder reclamar depois. E vocês passaram depois por um processo recente, tá, né, de venda da empresa. Conta pra gente o que é o processo de M&A para as nossas entrevistadas, que é um marco para qualquer empresário. Você falou que foi um processo de um aprendizado enorme para você também, né? Então conta um pouquinho pra gente desse processo e quais foram os critérios práticos que levaram vocês a tomar essa decisão. Tá.
Bom, primeiro, M&A é Mergers and Acquisitions. Pra você... Fusões e aquisições. Rapidinho, se você quiser jogar no português. Se você quiser jogar no Google, você que está acompanhando a gente, é a letra M de Maria, o E igual de Sandy e Júnior, aquele é diferente, e A de amor. Fica M-E-A em português e fica M-N-A em inglês. Só se vocês quiserem se aprofundar mais no tema. Exato. Gente, era tanto termo, juro, nessas reuniões que eu ficava assim, ó, com um bloquinho. Tipo, isso que você já fez a administração. Exato. Pensa quem cai de paraquedas. Exato. E aí, como eu expliquei pra vocês, nosso mercado era de commodity. Então, assim, um copo é um copo em qualquer lugar. O que o cara quer? Preço. Ele quer preço, ele quer que entregue o mais rápido possível, ele quer um laço rosa. E como que a gente se diferencia num mercado de commodity onde tudo é muito igual? E a gente estava com essa dificuldade de se diferenciar dos outros. O que começou a acontecer? Os grandes começaram a comprar os pequenos, né? E aí você não consegue... lá, por exemplo, uma empresa coloca uma cotação. Eu quero 3 toneladas de barrilha leve. Eu tenho R$5 do seu concorrente. Você joga no seu sistema, você olha que se você colocar R$5, está dando menos 30 de margem. Você fala, como que eu vou acompanhar? Só uma perguntinha, Vanessa. A essa altura do campeonato, quando vocês começam esse processo de M&A, a gente tá falando de que ano? A gente começou o M&A, acho que em 22. 22. Isso. Aí só pra te fazer uma pergunta. Aquela commodity que saiu de 5 para 70... voltou ao patamar normal. Muito bem colocado. Eu acho importante a gente falar disso. Isso. Porque tiveram coisas... Vou dar uma commodity besta. Eu tomo leite. A caixa do leite, até o começo da pandemia, ela custava ali entre 2,50 e 3. Durante a pandemia, ela bateu a 7. Hoje ela tá em 5 e ela não volta pra trás de jeito nenhum. Aconteceu isso no seu mercado? Tipo, super elevou, depois acomodou, mas já acomodou no nível maior do que o anterior à pandemia? Sim, total. Aconteceu. Tá. Foi bem colocado. Então, teve esse marco em que o mercado voltou ao seu patamar normal, que os volumes voltaram ao normal e que o nosso faturamento também voltou ao normal. Tá. Então, assim, a gente surfou uma onda de uau, somos ótimos empresários, mas depois a ficha caiu e a gente falou, cara... Se a gente não se diferenciar, a gente vai ser engolido. Tá. Se eu não fizer algo de muito diferente aqui, a gente vai ser engolido. Então, eu comecei a ver um movimento do mercado dos grandes comprando os pequenos. E assim, se eu tenho um preço melhor, e eu eventualmente faço esse preço para te pegar como cliente, é uma coisa. Se eu começo a fazer isso reiteradas vezes, eu vou pro buraco. Uhum. E uma empresa muito grande, ela consegue te colocar no bolso... eu vou fazer esse preço aqui só pra tirar a gota química da jogada. Isso começou a acontecer muitas vezes. E muitas vezes a gente cobriu o preço pra... segurar o cliente. Teve uma hora que eu falei, cara, não dá, a gente tá pagando pra trabalhar. Então, a empresa ainda tava muito bem. Saudável. Muito saudável, assim. A gente fala num EBITDA... Você quer explicar? Não, explica você. Margem de lucro, vai. Margem de lucro antes dos impostos. A gente fala ali no mercado de produtos químicos, de commodities... em, sei lá, no atacado, 1%. A gente trabalhava com 30% de margem. Então, assim, um atacadista que olhava para aquilo e falava, uau, se eu colocar X milhões, né, eu vou ter 30% de margem nesse negócio, brilhante. Então, era um negócio muito atrativo. Só que eu não conseguia escalar. Né? A gente tinha um limite. Primeiro, que assim, eu sou bem conservadora, eu tinha medo de dar um passo maior que minha perna, meu irmão já era bem mais arrojado e falava, não, a gente pega um financiamento no BNDES, vamos comprar mais galpões, cara, calma. Eu não tinha, assim, essa gana de fazer isso, eu tinha muito medo. E aí eu falei, ou a gente dá um passo muito arrojado e estoura, ou a gente vai ser engolido. Né? E eu pensava muito na minha família, eu falei, como é que eu vou perpetuar esse negócio? Como que eu vou deixar a minha família tranquila? Porque agora eles contam comigo. Uhum. E aí eu tenho um amigo que trabalhou a vida inteira na área de M&A da XP, do private da XP, e aí eu conversando com ele meio que fez um valuation ali, né, que é uma avaliação da empresa, grosso modo, falou, eu acho que sua empresa vale isso. Aí eu falei, isso é muito bom. Falei, gosto. Falei, de repente é o canal. Porque assim, eu também teria que preparar uma sucessão, né? Eu nem tenho filhos. Tipo, como seria? O meu irmão tem 2 filhos, sabe? Isso, tem que ter um filho pra preparar pra você imagina, tipo um Succession já. Eu falando, cara, não é um negócio fácil, né? A gente tem quantos sobrinhos? Tenho 2. Tá. Mas eles têm 11 anos.
Não, tá, mas se cada irmão seu tiver 2 e você 2 até lá, aí deixa de ser em 4 pra ser em 8. Se eu continuasse mais 20 anos, eu tava surtada. Tava totalmente, porque Então. você tem que lidar com todas essas pessoas. Não é só o seu pai, é todas as Exato. cabeças. E assim, um fator bem decisivo pra gente tomar essa decisão foi que meu irmão tem 40 anos, ele infartou. Uau. Nesse inteirinho... O arrojado. O arrojado. Ai, Nesse inteirinho, ele teve um infarto. E aí a gente pensou, putz, cara, tá todo mundo ruim da cabeça. É burnout, é infarto, é crise de ansiedade, tipo, não dá. A gente precisava dar um jeito de ou profissionalizar e tirar um pouco o pé do freio, ou vender a empresa. E assim, eu não tinha margem de lucro suficiente para contratar um CEO do mercado que fosse um cara muito bom e tal, porque eu ia falar, tá bom, eu vou pagar o salário dele, não vai sobrar nada pra gente, o negócio não se pagava. Não, mas eu acho que tem uma outra questão importante, que é o tempo. Por mais que vocês trouxessem um CEO ferrado do mercado, vocês levariam de 6 meses a 1 ano, pelo menos, pra conseguir se afastar e ter tempo pra cuidar da saúde. Com certeza. E depois que você tem um infarto, o tempo é valiosíssimo, né? Sim. E assim, a gente até tentou, assim, de alguma forma, colocar alguns gerentes comerciais que tinham bastante experiência no mercado e a gente via que não era simples assim, que ninguém tinha uma super solução. Que era um negócio ali de formiguinha mesmo, sabe? De você conseguir um cliente, de você encaixar um outro produto no mix que ele comprava, de você melhorar a margem, de você entregar um negócio de excelência que a pessoa aceita pagar um pouco mais, porque ela sabe que tem mais barato em outro lugar, mas a Gota Química entrega em 24 horas na porta dela, se precisar trocar a embalagem, ela troca, enfim. Então, assim, era um serviço mais caro, mas tinha um porquê. Só que depois desse infarto do meu irmão, a gente falou, realmente, vamos começar a olhar e tal. E aí, nesse meio tempo, a gente teve um grave acidente de trânsito. Envolvendo os caminhões cheios de produto químico. Exato, né? Um funcionário... Eu não sei se ele passou mal ou se ele dormiu, mas ele passou mal e ele dormiu na direção e ele bateu aqui na Dutra e prensou o funcionário. Graças a Deus, os dois sobreviveram tão bem e tudo mais. Mas assim, na hora que eu vi a foto do caminhão, eu falei, gente, foi Deus. E eu falei, se acontece alguma coisa, se alguém morre, eu falei, acabou tudo, assim, vai tudo pro buraco, a gente não tem mais nada, a gente falha a empresa e são... Porque tem a ver com a reputação, né? Exato. Falei, é um crime ambiental. Um crime ambiental é inafiançável. Falei, acabou tudo. Falei, tudo que ele se preocupou em construir, em deixar de legado, em 1 segundo a gente destruiria. E a gente não tem como se blindar em relação a isso, porque é uma coisa que pode acontecer. E aí eu falei, cara, eu não tô disposta a correr esse risco. Vamos fazer algo estruturado, vamos deixar, tipo, né, as nossas famílias tranquilas em relação a isso e vender o negócio enquanto ele é lucrativo. Porque se eu esperar 5 anos aqui e ele afundar, eu vou vender por 1/3 do que ele vale, ou menos. Vou vender só o prédio, vou vender só o ativo. Vender só o terreno pra fazer de um motel. Exato. Entendi. E aí foi nesse caminho, a gente... né, esse meu amigo me ajudou muito, a gente contratou, a gente chama de boutique, né, de M&A, que são esses escritórios que agenciam, né, normalmente empresas muito grandes contratam os bancos para fazer, só que os bancos eles têm um valor mínimo de operação, são operações acima de 1 bilhão e tudo mais, então eles não fazem operações de pequenas e médias empresas, são essas boutiques que fazem. E aí a gente encontrou, né, um escritório muito legal, que assim... foram o pai e a mãe pra gente, porque ficaram 2 anos lá de mãozinha dada, fazendo lição de casa. Só pra ficar claro, esses escritórios que a Vanessa tá falando, qual é o processo? Basicamente é colocar preço na empresa. Então, não sei se vocês venderam com ativo, com o terreno junto ou não. Vai vender o terreno? Não vai vender o terreno? Vai vender a operação? Quanto que vale a operação? Qual que é o risco da operação? É alguém que vai entrar dentro da empresa fazer não é nem um raio-x, é uma ressonância, uma tomografia computadorizada do dedão do pé até a testa, não é isso? Isso. Levanta tudo, então não é assim, quanto você fatura? Acho que faturo 100. Não é bem assim, meu amigo. Exato. Eu preciso de todos os balanços, ver a saúde da empresa, analisa as contas de um tempo para trás, acho que pelo menos uns 5 anos. Sim. E aí é um escritório que ele se certifica, porque ele não pode se queimar com o mercado. Tendo essa informação, ele vai lá e bate nos concorrentes, provavelmente, para falar, olha, tens interesse em comprar a Gota? É alguma coisa nesse sentido. Exatamente. A grosso modo. E foi exatamente assim. Só que eu já tinha, né? Eu já vislumbrava isso no longo prazo, porque eu já tinha, assim,
emocionalmente uma carga muito pesada com esse trabalho. Então eu falava, putz, se um dia eu for vender, o que eu preciso fazer? Falava, acho que eu preciso ter Você já balanço. tinha isso? Eu já tinha. Deixa eu perguntar uma coisa. Seus pais eram casados? Não, divorciados. Divorciados. Então vocês não tiveram que colocar a sua mãe dentro Não, da não. conta. Tipo, perguntar, mamãe, o que você acha? Porque já não tinha nada a ver. Já não tinha nada a Ficou ver. só entre você e seus Isso. irmãos. E a hora que vocês saíam, eu sei que é difícil separar quando você trabalha junto, mas vocês tinham conversas privadas, tipo, no ambiente doméstico, pra falar, e aí, mano, vamos vender a gota, vamos fazer o quê? Gente, era assim, 100% do assunto. Era Só esse Natal, tempo. tinha Natal, eu falava assim, gente, eu não aguento mais. Vamos falar sobre outra coisa? Vamos falar de Big Brother, sei lá. Tipo, vamos falar sobre a nova TechPix? Porque eu não aguento. Eu falava, não dá. Então, é sério, o tempo todo. Consumia muito a gente. E aí foi exatamente o que você falou. Como eu já tinha essa ideia, eu falei, bom, acho que a gente precisa ter balanço auditado. Então a gente foi lá, contratou uma empresa. Isso tem um custo. Tem um custo. E aí a gente já começou a auditar os balanços. Então, quando a boutique chegou, eu já tinha ISO, eu já tinha SAP, eu já tinha balanços O auditados. que é SAP? O sistema. O sistema. Ah, é verdade, desculpa. O sistema de gestão, que é um sistema que hoje as multinacionais todas usam. Então a gente pensou assim, putz, se uma multinacional americana, alemã, for comprar, é muito mais fácil integrar uma filial que já esteja com o mesmo sistema do que você parametrizar tudo do zero. Então, para eles já seria meio caminho andado, né? Hoje, assim, acho que a gente pode falar, eu sou leiga, tá? Mas acho que a gente pode falar que os grandes sistemas hoje são TOTOS e SAP. Então, se você tem um desses dois, é muito mais fácil você viabilizar uma venda para uma multinacional do que não ter. Que esperta você. Você acabou de falar, é difícil você ter um diferencial no mercado de commodities. Sim. Você, ao longo do tempo, foi criando diferenciais para ser comprada. Sim. Porque entre comprar empresas mais ou menos do mesmo porte, que fazem a mesma coisa no Brasil, com um sistema ou sem um sistema, vai comprar com sistemas. Com balanço, sem balanço, vai comprar com balanço. Com ISO, sem ISO. Olha como é organizada. E aí, assim, foi muito legal, porque quando eles chegaram na Gota, eles falaram, olha, para uma empresa do porte de vocês são extremamente organizados, vocês têm conselho, vocês têm acordo de sócios, você tem sistema SAP, tal. Eles falavam que era uma casinha de bonecas, porque era uma empresa pequena, mas ela era muito redonda, ela era muito saudável, ela era muito certinha. O cara falou, é muito tranquilo. Então, aí eles fazem uma auditoria deles, que chama due diligence, então eles vão, assim, olhar 5 anos para trás de folha de pagamento, 5 anos para trás de pagamento de impostos, tudo que você possa imaginar, né, para ver se você tem qualquer esqueleto no armário, porque aí eles precisam, né, ter tudo ali muito preto no branco, até pela reputação do próprio escritório. E aí, tendo tudo isso mapeado, a gente mapeia quem são os possíveis compradores. Então, isso partiu, assim, um pouco da gente, um pouco do escritório. Eles tinham alguns clientes no segmento que eles falaram, olha, a gente pode oferecer para essa empresa. E a gente tinha as empresas que a gente sabia. Né? Obviamente, também tinha as empresas que a gente não queria, porque a gente falava, não, isso aqui é muito concorrente, jamais vou vender para essa. Essa aqui meu pai não ia querer. E aí, a gente mapeou, e aí o processo funciona mais ou menos assim. Eles chamam de teaser, né? Eles fazem um resumo sem contar o nome da empresa. Então, eles falam assim, tem uma empresa de 40 anos na região de Guarulhos, distribuidora de produtos químicos, que fatura X, Você tem interesse? E aí a pessoa fala sim ou não. Se ela fala que ela tem interesse, ela assina um acordo de confidencialidade. E aí abre-se um pouco mais de informações. Então, um faturamento, um balanço, não sei o quê. E aí a pessoa olha e fala, quero seguir. Ou fala, não, pra mim não faz sentido, não tem interesse. E deu match com o primeiro? Cara, a gente falou, na época, com 50 empresas. Nossa. 50 empresas. E eu achando que eu tô solteira por falta de homem, às vezes é por preguiça mesmo. Talvez eu precise falar. Você entendeu? Não é no primeiro, não é no segundo. Nossa senhora, que confusão. 50 empresas. Tipo assim. Não te deu preguiça? Muita, mas graças a Deus tinha. Você falou, putz. Não, mas isso é o trabalho deles. Isso é o trabalho deles. A gente ajudou. Não foi você falando com 50. Não, tudo eles. Mas existe uma ansiedade, né? Sim. Por exemplo, dessas 50, a gente sugeriu umas 30 e eles umas 20. Tá. E aí, né, ele manda e-mail, né? Eles têm os contatos lá dos CEOs, CFOs, mandam os e-mails e as pessoas... Gente, tem gente que simplesmente não responde, tá? Sim, normal. Mas assim, a gente teve uma boa resposta e que seguiram no caminho, né? Que deram o match lá quando assinaram o acordo de confidencialidade, acho que umas 8. Dessas 8, acabaram indo para 3. E eu lembro que, assim, o maior motivo das demais não optarem por não seguirem era por ser extremamente commodity. Então, eles falavam assim, dentro do nosso planejamento estratégico, a gente estava procurando uma empresa mais specialties, né? Tipo, mais especialidades mesmo. Por exemplo, uma formulação, porque eu vendo a matéria-prima bruta. Eu não vendo
Gotaplock 3, que é 2 produtos misturadinhos. A gente não é uma indústria, a gente é um comércio atacadista. Entendi. Então, eles, né, dentro do planejamento estratégico deles, eles estavam mais focados em especialidades, porque é maior o valor agregado. Né? A margem é maior, você consegue, enfim, praticar um preço maior. Na commodity é o que eu te falei, cara, é muito difícil. É briga de cachorro grande, assim, é volume. Então, a gente deu match com 3... E aí, recebemos uma oferta que a gente não gostou. No fim, ficaram 2. E por último, ficou uma última empresa. Que a gente ficou aí depois que a gente, né? Eles fizeram uma proposta, a gente fez outra, fizeram outra. A gente ficou 1 ano mais negociando os termos desse contrato. E aí entra advogado. E aí o que você falou, vai ficar o prédio, não vai ficar o prédio, vai vender 100%, não vai vender 100%, vai ficar o sócio na gestão, não vai ficar... Gente, assim... Muitos detalhes. Muitos detalhes, mas é muito legal. Quando a gente assinou a proposta, eu falei, cara, agora tá decidido. Foi mais 1 ano. Então, o prédio é nosso, né? Então, a gente acabou optando por alugar o prédio para eles. Vocês recebem um aluguel. Até para garantir uma renda, né? Para os irmãos, para a família e tudo mais. E que foi bem importante, porque eu falei, puxa, se a gente vende também e alguém toma uma decisão errada... Acabou, querendo ou não, né? O prédio a gente achou uma assim, garantia, é uma garantia, é uma segurança. E a marca nunca vai se desvalorizar. Exato. E eles também, né? Eles também falaram pra gente que se der certo, se o negócio crescer da forma que eles imaginam, ali vai ficar pequeno. Então é muito legal, porque eles tinham essa ideia de crescer muito. E eu, assim, ao mesmo tempo que eu queria muito, quando começou a chegar no final do processo, eu queria desistir. Ah, não. Gente, vocês não têm noção do que é o apego. É uma coisa louca. Mas eu achei que tudo A hora que você viu que ia acontecer. Cara, era. Mas assim, primeiro eu mandei pintar um quadro do meu pai, assim, Aí realista. começou a lembrar. Eu entrava na sala, eu falava assim, meu Deus, ele vai me matar. Minha mãe chorava. Minha mãe falou, sua mãe separada dele. minha mãe separada, mas a minha mãe trabalhou lá, tal, Tá. tinha um carinho, né? Uma empresa familiar. E aí começou a rolar um zum. Óbvio que tudo isso era confidencial, ninguém sabia de nada. Imagina se você sabe que a sua empresa vai ser vendida. Qual é o seu signo? Leão. O geminiano jamais ficaria com uma fofoca 1 ano. Era difícil. Eu imagino. O meu irmão é aquariano, ele já tinha contado pra meio mundo. Ah, tá, porque... Esse é um livro aberto. Ele já tinha contado e eu falava, a gente tem cláusula de confidencialidade. Ai, mas todo mundo já sabe. E aí, enfim. E aí, foi chegando perto do negócio e foi me dando um desespero. Porque eu falei, gente, vai acontecer. E aí, eu comecei a perceber que eu mesma tava meio torcendo contra. E aí, eu falava para meus irmãos, falava assim, eu acho que não vai dar. Porque eles não vão aceitar essa cláusula e tal. E aí, passava. Aí você começou a criar problema. Comecei a criar problema. Não, mas assim, não comecei, não. O negócio foi dando certo, assim, graças a Deus. Você Era só uma foi empresa... começando a sentir. Era uma empresa familiar também, uma empresa que chama Nátrio, eles são do Rio. É uma empresa familiar também, com os valores super alinhados aos nossos, assim, o sócio majoritário, que é o Arthur, a gente teve uma troca muito boa. E quando ele falou pra mim, Vanessa, fica tranquila, eu vou levar o legado do seu pai pra um lugar que você nunca imaginou, aquilo me deu um conforto, sabe? Ele falou, eu quero que sua empresa seja enorme, eu quero abrir um escritório na Gota Química com o logo da Gota, tipo... Sabe? Ele falou... E aí eu pedi pra não trocar o nome. E aí eles falaram, não, da nossa parte não tem problema nenhum. E, assim, me passou muita tranquilidade. Falei, cara, não é que eu vou vender pra um fundo de investimento que não tá nem aí, que vai mandar todo mundo embora, que vai tirar o plano de saúde. Não, é uma empresa familiar, é uma empresa com os mesmos valores que os nossos. E vai ser super positivo. Essa altura do campeonato, vocês tinham quantos funcionários? A gente tinha uns 60 funcionários. É uma empresa enxuta, não é uma operação grande. Mas vocês tinham plano de saúde, tem empresa Sim. maior que isso que não oferece. Sim, plano sim. de saúde. Tinha tudo. Vocês tinham uma estrutura pra Sim, eles. Imagina tinha que tudo. Cesta de Natal, Sim. cesta básica, Todos tudo os isso. benefícios. Tá. Sim, todos os benefícios. E aí, acabou acontecendo, né? A venda deu certo, a gente assinou em dezembro do ano passado, então, assim, é super recente. E, cara, assim, foi desesperador. Eu lembro que você assina tudo online, né? E o cara da boutique, Vanessa, caiu? Aí eu, caiu. Eu vou contar do seu irmão do Dudu caiu. Aí eu, gente do céu, o que eu faço? Ele, agora assina. Eu, meu Deus, tipo assim, gente, é desesperador. E aí assinamos, você assina um contrato social online, passando as cotas. Mas assim, minha mão tremia, eu branca. E cadê seus irmãos? Estavam na sala do quarto andar? Cada um no Cada seu um- computador, porque a gente assinava, tipo, era uma assinatura online. Ai, meu Deus. E aí, assim, eles não tinham assinado ainda, acho que isso foi dia 11 de dezembro. E no dia 12 já estava marcada a cerimônia, né? Pra eles se apresentarem, coquetel, não sei o quê. E aí, tipo, ninguém sabia de nada e chegando flor.
chegando champanhe. E os funcionários, Vanessa, o que tá acontecendo? Eu falava, nada. Meu Deus. Fotógrafo chegando. Tá acontecendo alguma coisa? Eu não. Falava, Mas aí gente... já falava- já virou atriz, né? Aí Pra eu ganhar assim, Oscar. gente, amanhã não vai ter entrega, porque eu vou precisar fazer uma manutenção nos caminhões. E é todo mundo assim, nunca na vida, em 40 anos, não teve entrega. O que tá Como foi isso acontecendo? depois, no pós? E aí foi meio chocante, porque eu acho que as pessoas elas se sentiram um pouco traídas. E aí, lógico, né, eu fiz o meu discurso, né, eu me desculpei pelo sigilo, mas eu falei que era uma questão contratual, mas que eu estava escolhendo uma empresa, né, deixando eles em boas mãos, que teria mais condições de maiores benefícios, de equiparar salários, porque era uma empresa muito maior. Então, assim, aí as pessoas começaram a entender, ficaram felizes, acho que pensaram, poxa, a gente vai ter uma oportunidade. Porque assim, eu não tinha um plano de carreira pra oferecer pra uma pessoa. Por exemplo, um cara de TI, o que eu vou dizer pra ele? Que ele vai se tornar gerente, superintendente? Era ele e, sei lá, mais 2 pessoas, entendeu? Então eu não tinha como oferecer algo muito melhor. Então, as pessoas começaram a entender que elas iam galgar posições maiores, que elas iam poder ir pro Rio, que eles tinham filiais. Cara, fizeram um escritório no Rio de Janeiro, assim, O até, símbolo da Gol. até chorei o dia que me mandaram a foto do escritório com o logo lá. Eu falei, cara, tá acontecendo, que legal. E, assim, mas no primeiro momento eles estranharam, foi difícil. E agora sim, né, tá tudo bem, eu ainda fiquei lá. Eu fiquei lá por 6 meses dando consultoria, até passar tudo, né. E aí as pessoas ficaram mais tranquilas, porque eu falava assim, não, gente, tá tudo bem, eu não vou embora, amanhã eu vou estar aqui. E aí eu acho que isso deu uma acalmada. Vanessa, nem sabia que tinha a ver com o Rio, o final da história. Mas assim, uma dúvida minha, uma pessoa que trabalha desde 16 anos, né? Tá cruzando o cabo da Boa Esperança dos 30 em breve. Como que é? Aí, beleza, vendeu a empresa. Acabou os 6 meses de consultoria. Faz o quê? Você Amiga. pensou em outro projeto, vou trabalhar com outra coisa? Ou você falou, não, vou viver uma vida de Heleninha do Leblon, Cara, ano, 2? Quando eu comecei a vender a empresa, eu pensei, eu vou ser mulher troféu. Falei, eu não vou trabalhar. Mulher minha própria, né? Falei, não vou. Gente, é desesperador. No dia 1 eu já tava assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Já se dia? sentindo. Não, assim, antes de começar eu já tava tendo crise de ansiedade. Meu namorado falando assim, você tá com crise de ansiedade porque você não sabe o que você vai fazer amanhã. Eu falei, aham. Principalmente porque eu tenho uma cláusula de não compete. Então eu não posso trabalhar no segmento por 2 anos. Amor, marca uma massagem. Não, mas assim, gente, é muito louco. Assim, é muito louco. Não é libertador, então. Não é libertador. Pra quem tá pensando, Pra quem tá acostumado Cara, eu com a vou te rotina falar. que ela tava acostumada de trabalhar todo dia. Eu vou te falar que é ativamente. libertador 1 mês, sabe? Porque aí você faz assim, marca médico, marca exame. Sabe todas aquelas coisas que você nunca fazia, que você Você precisava não foi fazer? viajar? Não, já fui. Então Viajei em agosto agora, 1 mês. Maravilhosa. Mas assim, sabe aquele monte de exame que você não faz? Gente, eu você parei de colocou a trabalhar, vida em eu parei dia. de trabalhar final de junho. Em julho eu fiz um monte de exame. Em agosto eu viajei, estamos aqui agora. Então assim, nem deu tempo ainda de cair a ficha. Mas assim, eu queria fazer um curso pra ser conselheira, então eu já tô vendo de fazer o curso. Tô estudando investimento, porque agora eu virei uma investidora. Mas é meio desesperador. É meio desesperador. Você não ter uma rotina, você não ter... E assim, eu tenho muito carinho pelos funcionários, né? Então, tipo, eles sempre me mandam mensagem. Tá com saudade de resolver um BO? Aí eu falo, manda, o que aconteceu? Não, porque tal cliente... Aí eu, gente, eu vou ajudar, mas vocês não contam. Eu amo! Gente, é muito bom. Agora- Ou se não, tipo assim, ai, vai ter uma audiência e tal. Gente, pelo amor de Deus, eu falava pra minha assistente, pelo amor de Deus, você sabe como é que tem que mandar, manda todos os documentos, não esquece, não sei o quê. Ela, Vanessa, para, você não trabalha mais aqui. Eu, gente, mas isso dá problema. Vamos lá. Dá muita saudade, é muito gostoso. E depois de passar por todo esse processo, qual foi o maior aprendizado, assim, que você teve? Tudo não terás. Porque, assim, é muito gostoso, mas, assim, era uma coisa que, né, e o meu namorado fala muito isso, ele fala assim, cara, eu lembro do seu desespero de alguém sofrer um acidente, de romper um tanque, de contaminar o lençol freático. Agora que você tirou essa dor de cabeça das suas costas, você tá triste porque você não tá trabalhando mais. Então, assim, é muito louco, né? A gente tem que trabalhar muito o desapego e vislumbrar novos horizontes e tudo mais. Mas, na época, eles até quiseram, né, comprar uma parte da empresa. Comprar uma parte menor e a gente ficar com uma parte maior. Só que como a gente não conhecia, né, a empresa e os sócios, eu pensei, cara, como é que eu vou ficar sócia de uma pessoa que eu não conheço, com produto controlado, com produto químico? Aí a gente falou, putz, né, já é difícil com família, imagina com sócio. E aí eu falei, ai não, ou é tudo ou é nada. E aí hoje eu fico pensando, puxa, eu devia ter feito isso, porque eu ia estar lá na gestão, eu podia estar contribuindo
Porque os caras têm uma estrutura muito maior que a minha e muito mais capital. Eu poderia direcionar, tipo, putz, vamos crescer por aqui? E aí eu me pego sempre pensando, nossa, se eu fosse Mas ele... esse é injusto demais. É muito injusto. É muito injusto. Porque, tipo, a gente sempre fica querendo ter o melhor de 2 mundos, ou de 3 mundos, sei eu lá. fico, ai, se eu fosse ele, eu ia abrir uma transportadora e não sei o quê, aí eu ia fazer isso aqui, e aí não sei o que. Porque, claro, é muito fácil fazer com o dinheiro dos outros, né? Com o meu, eu não queria dar O espaço. seu, você era conservadora. Eu era os outros, você tá bem conservadora. arrojadinha, né? Ah, então. Eu podia ser só funcionária, não ia ter problema. É, então. Mas foi bem legal. Foi um processo bem... Cara, porque eu sempre penso assim, a gente até tava brincando mais cedo de começar a gravar, que a gente tava falando de um assunto e aí veio uma mensagem pra área do assunto que a gente tava falando e tal. Falei, gente, o nosso poder de cocriação tá dando certo. Mega Sena, né? Mas eu tenho uma lista de tarefas assim, de eu ganhar na Mega. Mas eu penso, da hora que acabar a lista, o que eu vou fazer? Mas eu sou taurina, eu vou ficar em casa dormindo. Certeza, sem culpa nenhuma. Sem culpa, né? Sem culpa, vou marcar uma massagem. Porque eu acho que o trabalho tem a questão da rotina, da gente estar fisicamente conversando com as pessoas. Mas isso que você falou da carga mental. E se morre alguém? E se contamina um lençol freático? É um crime ambiental. Vão prender quem? Sim. Você. Sim. Então, a gente... Eu acho que você vai entender minha opinião, tá? Quando é 1 ano que você parou. É, pode ser. Porque às vezes, quando você fica com... Já teve unha encravada? Não tem nada a ver, mas eu vou falar. Às vezes você fica com aquilo ali doendo um tempão. Aí você vai no podólogo, ele tira o problema. Só que você continua sentindo dolorido um tempo, sabe? Sim, sim. Como se estivesse lá. Então demora pra gente virar a chave. Sim, e outra, assim, a gente misturava muito, né, o profissional com o pessoal. Ali Como era é o seu muito minha contato com família. Qual que é o assunto da família agora? Que acabou. Agora a gente nem se vê, a gente se via todos os dias. Agora, sei lá, eu fico 3 meses sem ver meus irmãos. É que assim, ainda tem coisas a resolver, né, da empresa, ainda tem assuntos. A gente abriu uma holding, então eu cuido da holding também. E aí o trabalho continua. E é engraçado, porque as pessoas ficam me cobrando, tá, mas agora você vai fazer o quê? Eu falo, gente, você é investidora dá trabalho, viu? Não sei se vocês sabem. Como é que você ficou sem nada pra fazer, Vanessa? Não, claro que não. Mas as pessoas te tá. cobram de ter uma ocupação. E isso é muito louco. Ai, Porque, tipo, tá, mas e aí, você não vai abrir outro negócio? Eu falei, gente, não sei se vocês sabem, eu tinha um negócio, ele dava super certo. Se eu quisesse um negócio, eu continuava com aquele. Se perguntarem pra você, Vanessa, o que você tá fazendo? Fala assim, tô conversando com as minhas amigas protagonistas. Pilates. É, exatamente. Yoga. A gente tem reunião. Eu fui num evento ontem de uma das meninas que ela fez um evento com investidoras e clientes dela pra falar de bem-estar e tal. E eu adorei. Aí a gente chama a Vanessa. Vamos encher a sua agenda de coisa pra fazer. E é muito engraçado, porque assim, as pessoas têm me procurado muito pra perguntar de M&A e pra consultoria. E aí eu acho que entra um pouco até numa pergunta que provavelmente vocês vão fazer no final. Eu olho e falo assim, cara, quem sou eu pra dar consultoria? Tipo, como assim, eu consultoria? E acho que a gente acaba se colocando muito nesse lugar de insegurança, né? Tipo, porque eu olho muito pra trás e eu não consigo honrar e validar o legado que eu construí. Você acabou de falar que você é dona de um negócio de sucesso, se quiser fazer outra coisa. Faz. Não, vamos alinhar esses chakras aí. Pois já ela vai arrumar alguma... Ela vai vir aqui de novo pra contar o negócio novo dela. Gente, mas eu tô louca pra ser conselheira, imagina, você pega o BO, estuda, dá o seu voto, vai embora, no outro mês você volta lá, é maravilhoso. Maravilhoso. Bom, a pergunta, pra finalizar, o tempo passou muito rápido. A sua história é incrível. Maravilhosa. E você fala muito bem, então é muito gostoso de ouvir, assim, tem uma linha do tempo, a gente vai entendendo tudo que aconteceu. E pra finalizar, a gente vai pedir pra você deixar um recado para as nossas protagonistas. Naquela câmera, que é a sua câmera ali. É sobre o que a gente falou, né? Eu acho que tem que confiar no seu potencial. A gente nunca sabe o tamanho que a gente é perante os olhos das outras pessoas até que elas falem isso pra gente. Então, eu acho que isso é muito positivo, assim, principalmente pra mulher. A gente tem a tendência de ser muito pessimista, tem a tendência de se diminuir, de ser muito insegura e pelo contrário, assim, eu vi aqui muitas pessoas interessantes e espero ter deixado essa mensagem pra que as pessoas se inspirem e não desistam, assim, porque vale muito a pena no final das contas. Maravilhosa, amei. Obrigada a vocês, amei também. Presença. Como que as pessoas te acham nas redes sociais? LinkedIn, Vanessa Gotardo, Instagram, Vanessa Gotardo. Então tá bom. Então vão achar essa Maravilgorgeous. Obrigada, gente. Obrigada a você.
Bom, esse episódio é um oferecimento Hubcon, que tem estrutura completa com equipamentos de ponta e múltiplos cenários dinâmicos. Na Hubcon você conta com serviço de criação publicitária, assessoria de imprensa, produção audiovisual, eles que são responsáveis pela produção do nosso podcast. Então tira o seu projeto do papel e fale com a Hubcon. É isso aí, não deixe de seguir protagonistas.podcast no Instagram, nossa principal rede social. É o mesmo perfil, protagonistas.podcast no TikTok. A gente posta cortes, fotos, a gente fez um evento recentemente maravilhoso. Muito legal. Muito bom. Então tem lá os principais... Não falamos da Carol! Fizemos um evento na empresa da Caroline Nogueira. Maravilhosa. Do episódio Pé no Acelerador. Vanessa, amiga de Carol. Carol, que inclusive fornece refeições na Gota Química. Então! Maravilhosa, Tudo maravilhosa. se conecta. Tudo se conecta. Tudo se conecta. Carol foi a nossa fada, porque Nossa ela fada. fez esse convite, foi o maior evento que Protagonistas já fez até Exatamente. hoje, em 2 anos de podcast. A gente é muito grata. E ela segue nos ajudando, indicando mulheres maravilhosas. Mulheres maravilhosas que tá aqui. Então, tem fotos da Carol, corte do episódio da Carol, foto do nosso evento lá na empresa da Carol. Então, se você é fã da Carol, segue a gente também. Sim. E não deixe de compartilhar esse episódio com seus amigos, porque as pessoas têm uma questão de falar sobre o fim, tanto o fim da vida quanto o fim do ciclo de uma empresa. E aqui é um aulão sobre como conduzir Exatamente. a situação. Você vem semana que vem, Anne Com Lobo? certeza. Então a gente se vê semana que vem. Beijo! Este episódio é um oferecimento Hubcon. Estrutura completa de foto e vídeo para o seu negócio ser visto e lembrado.